Agora em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso expansão, mais uma linda loja das óticas Diniz Prime. As melhores grifes do mundo e lançamentos exclusivos. Venha nos visitar e confira o que só a maior rede de óticas do Brasil pode te oferecer. Agora no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso expansão. Moda, conceito, luxo e muito mais. Só nas óticas Diniz Prime. Única como você. Namorado que foge de papo sério, amiga que enche seus ouvidos de lamúrias, colega de trabalho que faz de tudo para sabotar a sua boa ideia, família que exige sempre o seu tempo, haja paciência. Mas é hora de dar um fim nisso. Ter paciência é uma coisa, mas ter que estar sempre disponível é outra bem diferente. Como diz Edmund Burke, há um limite onde a paciência deixa de ser uma virtude. Pois então, quais são os limites da paciência? E mais, ir ao banheiro de porta aberta, pendurar a calcinha no box, pagar contas e às vezes até dividir odores e visões pouco atraentes como uma cueca rasgada e uma depilação vencida, enfim, tudo pode ser tolerável e até engraçadinho. Mas e depois? Dividir a rotina com alguém vai além das delícias de assistir um DVD juntinhos no sofá ou uma sessão de sexo quente. Há missões inglórias. Então, quais os limites da intimidade? No programa de hoje, vamos discutir os limites da paciência e da intimidade e a necessidade de assegurar nossa sanidade diante de situações cotidianas. Não sai daí. Como diz Edmund Burke, há um limite onde a paciência deixa de ser uma virtude. Alguns limites são um pouquinho maiores que outros. E aí? Eu, devido à minha idade, tenho preferência. Tu não acha que eu tenho preferência? Porque hoje em dia, antes eu era uma pessoa assim que brigava com Deus, todo mundo. Hoje eu faço cara de múmia. Quando me irrita, eu olho... Cara de paisagem. Cara de paisagem. Eu olho e me retiro. Eu já não tenho mais tanta paciência de ficar discutindo. A única coisa que eu acho que tira qualquer pessoa do sério são os bancos, para te entrar nos bancos. Vai dizer. Entrar, esses dias eu vou contar para vocês. Eu fui ao correio colocar uma carta no correio. Tá? Porque primeiro que ninguém mais usa carta. Eu fiquei com medo do final da história, né? Nós estamos sem secretária, aí fui eu aqui botar uma correspondência. Cheguei lá, a minha bolsa não passava. O guarda, eu comecei a tirar tudo de dentro. Tirava tudo de dentro, eu não entrava. Tamanha irritação que eu fiquei, que eu pedi pro cara uma tesoura para cortar os fechos da minha bolsa. Porque não é possível. Tu fez isso mesmo? Eu disse, então o senhor faça o seguinte, o senhor me traga uma tesoura, que eu vou cortar os fechos da minha bolsa e o senhor me pague uma outra bolsa depois. De tão irritada que eu fiquei, porque não é possível, eu não conseguia entrar no correio, não era nem banco, gente, era correio. E no banco eles te forçam a colocar a tua bolsa dentro daqueles armarinhos, né? Sim, mas aí foi o que eu falei ali no correio. Então, vocês coloquem aqui fora, eu coloco ali dentro. No banco eu sempre deixo, porque a minha bolsa é a primeira que é uma esculhambação, tem moeda solta, tem tudo solto. Então eu já deixo fora. Agora, no correio, por favor. No correio é engraçado. Mas essas questões como banco, correio, isso realmente... tira a paciência das pessoas, de forma que algumas pessoas até já se pelaram
na porta giratória de banco. Nós temos casos, tem jurisprudência nesse sentido de indenização de danos morais por pessoas que se irritaram a tal forma que tiraram a roupa, ficaram de cueca na porta giratória do banco para mostrar a sua indignação. Esse limite pode ser transposto dessa forma, assim, né? É que Bruna, eu acho que, é tipo assim, a gente fica sem paciência, mas é uma segurança, né? Aí depois acontece alguma coisa, tem alguém armado ou alguma coisa que acontece enquanto a gente tá no banco, a gente diria, meu Deus, por que não olharam direito? Pois é, Bruna, mas a gente entra e o ladrão entra sempre. O ladrão sempre consegue mas é que nem entrar. aeroporto, nada me irrita mais Mas do é que que ficar no aeroporto. raio-x. Eu sempre sou pelada lá, porque, tipo, tira Vai casaco, tirando brinco, sapato, tira tudo. E aí, mas tem que fazer isso, sabe? Depois derrubou o avião, então eu prefiro Sim, ficar aí- pelada lá na frente do que... Pela Tem segurança. Pela segurança, Tem um sabe? card que roda nas Mas, redes sim, irrita, sociais óbvio. que não sou eu que sou irritada. Não sou eu que não tenho paciência, são as pessoas que me irritam. Exatamente. São as E esse pessoas post, que- eu me identifico muito com ele, porque eu não acho que eu seja sem paciência. São as pessoas que me irritam. Mas tem umas pessoas que irritam mesmo. né? Agora eu tô num momento assim do Zen. tipo, tudo bem, não, né? Já nem sei mais se eu sou paciente ou impaciente, mas de modo geral eu não sou muito paciente, não. Pois Não, bem. Tu briga, Fernanda? Não é que eu brigo, mas tipo, depende do caso, né? Eu sou um pouco como a Beth, assim, dependendo da circunstância, eu não vou me desgastar, ganhar rugas de preocupação pra ficar batendo boca com aquela pessoa, por exemplo. Eu hoje até não faço. Porque não vale a Eu pena, bato boca. é só um desgaste, Eu bato né? boca. Eu bato boca. Mas Bato boca. entrar no banco me irrita profundamente, porque eu não quero botar minha bolsa naquela porcaria daquele armarinho, E tu tem que pôr. e aí eu tiro tudo. E aí as pessoas atrás começam, né? A ficar irritada contigo. E eu digo, moça, eu já tirei tudo, o que eu vou fazer? Eu vou ficar pelada aqui. Uma vez eu disse pro... E aí ele pegou e disse assim, é pra sua segurança. Eu digo, só o problema é que o ladrão entra, né? Só isso é eu que não consigo entrar. A gente não consegue. É isso que irrita, Sim, sabe? aham, sim. Aí tu abre a bolsa, tu tira os troços de dentro. A senhora pode... Eu não quero colocar no armarinho. Mas eu até prefiro colocar no armarinho do que bota. tirar tudo de dentro. Uma coisa que eu acho que irrita brasileiro e que me irrita particularmente é a burocracia. Burocracia. É. Tem que preencher não sei o quê, aí a senhora desce lá, carimba lá. Enfim, eu cometi a sandice de estacionar meu carro num lugar proibido, eu não vi a placa, meu carro foi guinchado. Para tirar este carro desse depósito é uma burocracia. Primeiro que o Detran não diz onde está o carro, não acusa que o teu carro foi guinchado, aí tu vai pra lá, tu tem que... É longe pra caramba, aí tu pega uma guia, tu tem que voltar num banco. Por que não põe um banco lá? Parece ou que eles recebe fazem as lá? coisas só pra complicar a nossa Pra vida, complicar, né? aí tu volta não sei aonde pra pagar, aí tu volta lá pra retirar o carro. Então, burocracia é uma Vocês coisa não que tira a porque paciência. vocês não acompanharam este episódio ao lado dela. Ao lado dela. Tu viu O que alguém foi? perder a paciência, Não, né? vocês não viram o filme aquele, como é, Selvagens, como é que é? Reflexo selvagem. Não, como é que é, Manuel? O filme, a filha da Eunice está aqui, vai ao cinema. Relatos Selvagens. Selvagens. Relatos Selvagens. E foi exatamente isso. O homem deixava sempre o carro e guinchava o carro. Toda vez guinchava. E ele não conseguia tirar. Ele pagava e não conseguia tirar. No fim do filme, ele vai lá e põe uma bomba no depósito. Põe fogo no depósito. Aí a Eunice, nessa fase aí, teve um dos nossos seguidores que sugeriu a Eunice que assistisse Relato Selvagem e colocasse uma bomba no depósito lá onde Porque estava o esse carro filme dela. Incentivando, botando Não, dinheiro na esse feira, filme, na né? verdade, trata justamente sobre os limites da paciência do ser humano. É que eu acho que esse limite também ele é muito relativo, né? Depende do teu estado de espírito naquele momento. Naquele momento. Daqui a pouco tu tá, como eu digo, com as Tão guampas feliz, viradas, tão né? feliz. E uma coisa boba já Tira do sério te tira do completamente. sério, sabe? Te desestrutura. E às vezes tu tá num momento, tipo, né, a Bruna que foi pedida em casamento, nem fila do banco, Tu vai estressar lá. Carro guinchado, qualquer coisa. Pode acontecer, ó, fica a dica, pode fazer o que quiser com a Bruna nos próximos dias, mas vai... Não, pelo amor de Deus. Não, né? Coisa boa, coisa boa.
Então, dependendo do teu estado de espírito, tu fica mais ou tu fica menos. Mas vocês não acham que o mundo tá como tá porque as pessoas estão perdendo muito a paciência? Concordo E plenamente. eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, né? Eu vou ver. Se perdeu Aqui, aqui, aqui. né? Tamo junto. Não, eu já tô assim com a Fernanda. E tu vê muito isso no trânsito. Às vezes, tipo, tu não tá fazendo realmente nada no trânsito, olha, a pessoa já tá buzinando e pensa, gente, mas... Ou então tu tá dando pisca. Eu quero ir para o outro lado. O cara, a criatura do carro, acelera o carro, mas não te dá passagem. Tipo, por eu 2 entendo segundos. que às vezes tu não tá num dia bom, mas, tipo, às vezes a gente tem que parar um pouquinho e pensar no outro, No pensar outro, no bem geral. não- Tipo, vai ser pior pra pessoa que tá irritada, sabe? Então... Eu acho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que explorar um pouco mais. A questão da intolerância ou da falta de paciência Da falta de faz valores. faz mais mal para quem? Porque, na verdade, quando a gente discute com o guarda do banco, o guarda do correio, o homem do Detran, tu não sei que o tá que, gerando tu é que ódio, fica irritada. É. Pra eles, É mais um. É mais um. Aham. Quem é que realmente está sofrendo? É a pessoa que perdeu a paciência, com Esses certeza. dias, um cara roubou a minha vaga. Eu tava parada, ele fez assim, ele roubou a minha vaga. Eu baixei. Tu tinha comprado a vaga? Não, eu tava ali esperando na rua, né? O cara vai pá. E eu disse assim, FDP. Baixei o vídeo e digo, moço, tô aí esperando a vaga. Dele, mas eu nem sei o que ele disse, eu nem me lembro mais o que ele disse. Mas como é que eu ia saber que tu tava parado? Sim, tu tava Eu ali. olhei pra ele, foi assim, um flash assim na minha cabeça. Se eu bater boca com esse cara, eu vou me estressar. Eu não vou me estressar para o meu feijão. O que eu disse pra ele? Tenha um bom dia também. É muito iluminado pra ti. Com essa voz da Fernanda, tem um bom dia, iluminado. Subi o vidro e arranquei, mas arranquei Sim, pura da cara. aham. Aí botei no estacionamento, porque eu já tava meio já querendo me queimar. Sim, mas de se fosse horário. outra pessoa que não consegue se controlar, já ia sair Já do carro, descia, aí já acontece dá as um pontapé no mortes, carro. as mortes As nos mortes. no trânsito. Gente, o meu namorado, ele... Agora não. Agora noivo, vai te acostumando. Ele é tão irritado no trânsito que às vezes ele, tipo assim, alguém fecha ele e não dá passagem, ele segue a pessoa, ele sai do caminho dele. Isso é um perigo, segue Bruna. a pessoa, encosta no carro. Ele disse assim, não tô nem aí que o meu carro vai estragar, mas o dele vai estragar também. Pois é. Gente, isso Agora, é um perigo, Mas, sabe? Bruna, se o cara é mais estressado, que ele puxa uma arma e dá um tiro. Eu não quero ser viúva antes do tempo, É, sabe? é isso que eu Ser digo. viúva Meu tem que ser caso. pelo menos até uns 35, então. Eu também. Ela marcou Ela já marcou data. Já, sabe? Pra ficar viúva. Não, mas é que verdade. isso é importante. Às vezes a tua irritação ela é grande, mas a do outro é, É pior, e é O um cara perigo. puxa uma faca, puxa um revólver. Aí Olha torna o quantas mundo violento. pessoas E é estão um se... ciclo, né? Se tu é grosseiro com uma pessoa, aquela pessoa vai ser grosseiro com a Isso. outra, vai Que ser já com a se irritou outra, ali, com a já E outra. é aquela passa. coisa, tu não sabe se a pessoa fez de propósito. Às vezes tem, que faz de sacanagem, É, o mas às que vezes me foi sem roubou a vaga querer, fez. Fez de sabe? propósito. Às vezes é um velhinho que não viu que Não era coitado. velho. É. Não, no teu caso, não. Ele Mas era, sabe, tipo às vezes... Tem que olhar o outro. Às vezes tu briga com uma pessoa, mas depois tu vê tadinha, sabe? É. Ela realmente não viu É que o nem tava a fazendo. fila, hoje a fila do idoso no banco. Coitadinhos, eles abrem a bolsa, eu ainda não sou idosa, vou falar pra você, ainda não entro na fila do idoso. Eles abrem a bolsa, tiram uma carteira, de dentro da carteira um Sabe, mas saquinho. não sei o que é. E aí, e tu ali, louca de pressa, esperando, sabe? Então, E depois bota tudo de volta. tudo de volta dentro do Preciso saquinho. terminar o bloco, é Sim, rápido. sem paciência. Não seja impaciente. Não, Pense no coletivo. Não, Na todos verdade, têm que é a falar. impaciência do diretor. É a impaciência do diretor. Mais tranquilidade. Se você perdeu a paciência, conta pra gente na hashtag Mulheres e Visão. E no próximo bloco a gente vai falar dos limites da intimidade. Cueca rasgada, depilação vencida, não sai daí. Agora em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso expansão, mais uma linda loja das óticas Diniz Prime. As melhores grifes do mundo e lançamentos exclusivos. Venha nos visitar e confira o que só a maior rede de óticas do Brasil pode te oferecer. Agora no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso expansão. Moda, conceito, luxo e muito mais. Só nas óticas Diniz Prime. Única como você. Ir ao banheiro de porta aberta, pagar contas, dividir alguns odores nem tão agradáveis, aquela visão da cueca rasgada ou da depilação vencida. Quais são os limites
da intimidade entre as pessoas. E aí, vamos ouvir a Bruna, que vai casar. Vamos ouvir Eu a acho Bruna. que é como um desafio relativo, sabe? Porque para algumas pessoas se incomodam com certas coisas, outras nem tanto. Mas acho que existe sim um limite da intimidade. Tipo, porta aberta no banheiro. Pelo menos na minha opinião, eu acho que não pode. Acho que são coisas que... Nem o pipi? Não. Aí tem que manter um limite. Eu acho que eu faço pipi de porta aberta. Eu não, e tipo, não pretendo também, tipo, porque tá, o pipi porque não te incomoda, tá vendo? Tipo, depende das coisas. Não te incomoda. Nem um pouco. Aliás, bem pelo contrário. O xixi, que fique bem claro. Mas, porque tem que manter algumas coisas reservadas a ti pra não desgastando o relacionamento, como dizem, né? A intimidade é uma merda. É verdade. Porque senão daqui a pouco tu tá sempre com a depilação vencida, porque eu já tenho namorado, porque eu já sou casada, porque isso é por verdade. aquilo. Ou, eu vou lá e vou fazer cocô e coisa. Gente, De é porta óbvio aberta. que tu vai começar a se interessar por uma pessoa que tu não sabe essas coisas, entende? Essa coisa. Então certas Não, coisas e tu também que tem algumas manter. coisas que não é questão de intimidade, é de relaxamento É de mesmo, relaxamento, né? isso. Cueca furada, depilação vencida. não, por favor. É relaxamento. O número 2. E dividir gases. Dividir gases. Claro que a intimidade é uma merda e de vez em quando acontece. De vez em quando acontece, eu acho que tu tem que tirar graça. Tu tem que fazer graça. Gente, eu tenho Mas, uma assim, amiga tipo- muito engraçada que ela disse assim, ela estava pensando em se separar, estava em crise, diz ela assim, eu disse, tá, e aí, vai te separar? Ai, não, sabe por quê? Porque com esse eu já até faço cocô de porta aberta, e aí o outro eu não vou poder fazer. Eu achei muito gente. Fulano. Então, quando vocês forem se separar, vocês pensem nisso. Com esse eu já faço de porta aberta. Porta aberta. A gente nunca conseguiria. Não, mas é que há intimidade. A Fernanda aqui bocejando do meu lado, gente, porque mas a gravidinha pode. E essa questão de intimidade entre a gente e os nossos telespectadores. Já estamos todos íntimos. Estamos todos íntimos. Essa intimidade pode, Pode, né? Bocejarem por... A intimidade de tu poder falar uma coisa pra uma pessoa que é próxima a ti. Isso eu acho interessante. Né? Tu te sentir íntima, próxima A e à tal ponto vontade que tu de possa. dizer uma coisa que daqui a pouco é uma situação delicada. Mas aí, será que não tem limite também? Porque às vezes é uma grande amiga tua, mas aí tu descobre depende da uma coisa no relação, relacionamento, aí sim. tu acha que tu tem a intimidade, até tu tem a intimidade, mas se a pessoa reage mal? Aí... Né? Então vai pra outro lado. vai pro outro lado. Porque depende da situação, depende do que aconteceu, pesar. depende do nível de Isso. relação que tu tem com essa Se pessoa. ela quer saber, será Pois que ela é, quer que às saber? vezes Ela não quer saber, Ela a não gente já quer falou saber. sobre isso. A gente já falou, tem gente que não quer saber, Vamos né? voltar pro pool, então. Não, e essas coisas assim de pagar contas. Pagar contas. Pra pagar a conta é ótimo. Não, é ótimo pra quem... Dividir a conta, tu tá dizendo. Dividir a conta ou pagar a conta? Daqui a pouco Como tu tem que ter assim? intimidade com a pessoa e dizer, olha, não tenho grana. Sim. Claro, tem que ter intimidade pra dizer, olha, não tenho E grana. acho que isso não é nem relacionamento amoroso só, mas em amizade. também. Claro, A pessoa mas te isso convida, já aconteceu várias vezes Sim. com as minhas amigas, assim, né? Olha, hoje eu tô vamos sem fazer grana. tal- não, hoje eu tô sem grana. Não, deixa Comigo que eu pago. também, Claro. Ou, tipo, eu tenho umas amigas que têm... Já aconteceu também que elas têm eles ganham aqueles cartão que é de Sim, super de e coisa e tal. de alimentação. E que eu tenho uma amiga que agora não é mais solteira, mas na época ela é solteira, ela não usava o cartão. Sim, deixa que eu pago. Então, às vezes, ela me convidava pra almoçar e ela pagava. Eu disse, não, amiga, deixa que eu pago, porque sobra. Sim, eu não aham. uso. Sim, Né? Eu digo, precisa. pode pagar. Sim, pode pagar. Dentro da nossa intimidade, eu Isso é não super me ofendo. Aí também não me Super importa. permitido. Eu também não me importo que pague pra E o mim. contrário acontece. Daqui a pouco inverte. Tô sem o cartão, sei lá, tô mal de grana. Eu disse, não, deixa que eu... E sem aquela coisa do tipo, tu tá me devendo aquele almoço. Isso, é bem isso é horrível. é bem a intimidade, quando tu sente íntimo, quando tu sente amigo, né, da pessoa. Que Esses dias senão- eu tava vendo até uma matéria de... Não me lembro aonde que passou, em que canal, enfim... De, assim, do casal, do marido saber quanto a mulher ganha e vice-versa. Eu nunca contei pro meu Aí é marido um quanto que nível eu de ganho. intimidade bem, Aí eu não conto. bem comprometedor, É né? comprometedora, depende
Depende da forma, né? Tipo, tu avalia isso. eu, por exemplo, sei quanto o Renato ganha, ele sabe quanto eu ganho, a gente Eu sabe nunca tudo contei. de Pra Eu dividir sei, bem eu as sei quando. questões. Mas eu sempre fui né? assim. Não necessariamente para dividir. Não, isso, mas tipo, não é uma coisa que no. Tipo, Porque meu Deus, não é um Sim. problema, não é um tabu. Não é um tabu Não é um pra tabu. gente. É só uma informação. É só uma informação, a gente diz, tá bom. Sabe, tipo... Sim, só e a uma gente Porque informação. daqui a pouco essa informação chegou um ao outro de forma super natural. Até super sem natural. querer. Não foi, a gente não sentou, vamos conversar quanto cada um ganha. E a gente se ajuda, tipo, até pra controlar Isso é legal. gastos. Agora, é o que eu digo, hoje em dia, essa gurizada já é tudo mais fácil, porque eles dividem conta. Na minha época, imagina se eu ia Claro. pagar uma conta. Aliás, até hoje, eu saio sem bolsa. Vamos sair, se eu sair com meu marido, eu saio sem bolsa. Eu saio sem bolsa também, pode Bom, mas isso é truque, eu Eu também saio sem saio bolsa. né? Isso é truque, não é verdade. Aí quando tem uns Isso é 10 reais, intimidade, aí eu não trouxe a bolsa. Ah, não, é. Intimidade. Isso é intimidade, que chegou num... e daqui a pouco acontece uma outra situação que vocês estão em casa, ou não sei o que, ele tá sem dinheiro. Ah, tu tem... Não, já cansei de pagar. Chama comida em casa, eu que pago. Isso é intimidade, é o amadurecimento do casal, Claro, é o tipo de... É um contrato, né, de verbal que vocês têm. Tu acaba te dividindo, um dia um E pago, nós outro não dia. poderíamos deixar de, nesse programa que a gente fala sobre intimidade, falar sobre intimidade no sexo, né? sim. Sobre intimidade no sexo. Porque intimidade no sexo eu acho que é a mais necessária E que acaba refletindo também nas em outras pontas. Eu acho que É o momento que tu tá ali, né? acho que não tem que O que ter significa intimidade. ali? Mas eu acho que no Esse sexo não tipo tem que ter. divulgação de intimidade. Tá aberto, Aberto é um jogo de palavras, Fernando. Tu tá ali. Ai, hoje eu tô, né? Mas é o momento que Hoje tu a te Fernanda entrega. veio. Isso que eu discuti É isso que eu acho. No Que sexo tu te tu tem que estar entrega, né? entregue. Tu Então não tem é que o ter tabu momento nenhum. mais Mas íntimo que tu pode mas é que eu viver, digo, assim, entre eu quatro paredes, não Sim, claro. precisa ser público, né? Porque não. hoje em dia o que está acontecendo? Hoje em dia. Como assim, sexo? Não, Sexo acontecendo isso. mas Já gente, perdi tem essa gente parte. que tem fetiche que gosta de fazer na sacada, não sei o quê. Eu tinha uma amiga que o cara curtia fazer na sacada com as outras pessoas olhando. Mas isso, tipo... Mas tem gente que gosta de olhar, então fechou. De qualquer forma, o nível de Tu não intimidade pode- dele não é pra ti deles tinha que ainda. ser tão grande Que eles topam pudessem isso. conversar sobre isso. Para que ele sem pudesse chegar dúvida. e propor. Isso. Porque às vezes os casais não têm um bom relacionamento sexual por conta Porque de por tabus vergonha. de não conversar. De vergonha. Tem que falar tudo. Todas as vontades. Isso eu acho também. Isso É eu aquela concordo. Sem coisa, vergonha do com outro a não permissão aceitar. um do outro, entre Isso. quatro paredes, vale tudo. Eu acho isso, É porque o exatamente máximo que vai acontecer é um É, outra falar pessoa e o outro dizendo, dizer, não olha, quero, não gosto. Isso eu não curto, isso eu não E quero. o outro respeitar, E o né? outro Claro. respeitar, mas ter a possibilidade de falar abertamente com o seu companheiro, com a sua companheira, enfim, quais são as suas necessidades. Porque senão a pessoa pra fica sempre na vontade. Para fortalecer esse relacionamento. Eu acho que a intimidade no sexo, como a Fernanda disse, reflete em todas as outras áreas do relacionamento. Porque quem tem liberdade para falar sobre as suas vontades sexuais, fica fácil falar que, eu não tô com grana para pagar essa pagar- quentinha. é mais fácil. Que tá com dor de barriga. Que tá com dor de barriga. Tá né? De porta aberta. Ai, uma vez, eu vou contar essa história porque meu marido não assiste muito mesmo. Então eu vou contar. Teve um dia que a gente tava voltando de viagem. E aí foi recente, assim, e é aquela coisa, né? Eu cada vez mais preciso parar pra fazer xixi na estrada. Antes a gente ia direto, né? Essa vez a gente veio de Santa Catarina, paramos acho que umas 4 ou 5 vezes. Numa dessas vezes ele começou assim, ai, tá me dando. Eu disse, o que foi, amor? Tá grávida? Tu também disse, ai, não sei. É o pastel. Eu tô meio mal, não sei o que. Daqui a pouco, eles vão parar num posto. Eu digo, não, mas eu não preciso. Não, mas eu preciso. Ele estava assim, cá. Desceu assim, já correndo. Onde é que é o banheiro? Onde é que é o banheiro? Onde é que é? No 2 minutos a coisa estava pronta. Quando voltou com aquele semblante, assim, sabe? Tipo, relaxamento. Não, mas eu preciso compartilhar que agora a gente tava voltando de Punta e aconteceu a mesma coisa só que comigo.
comigo. Aí eu tava com muita dor de barriga. Daí a gente parou, não era num posto, é nesses lugares que tem pra comer também, sabe? Tipo um restaurante. Daí fui no banheiro, daí tava demorando. Pensei, daqui a pouco o Renato vai embora, né? Aí mandei uma mensagem, amor, me espera, tá tudo certo, é que deu um probleminha. Tive um probleminha. Ainda bem que em época de WhatsApp, tu pode avisar, olha, eu estou no banheiro. Aí ele, não, fica tranquilo que eu vou comer um pastel. Aí eu, ufa, daí Agora, por que as pessoas têm, assim, um certo pudor em dizer que precisa fazer cocô? Suas necessidades. Né? Ai, não, eu não pra tenho fazer... pudor de falar tô me cocô, eu mijando. adoro falar sobre cocô. É tão normal as pessoas falarem. Essa eu acho tão normal, adoro falar sobre cocô. Não, esse é o limite da intimidade. O limite da intimidade. Se vocês me derem muita intimidade, eu vou perguntar como é o cocô de vocês. Atenção, para o Snap. Hashtag como é o seu cocô? Vai, Bruna. Vai, Bruna. E outra coisa. Fala tudo, E outra porque é a coisa. tua saúde, o teu cocô. Mas é verdade, a saúde. Pelo amor de Deus, se liguem no Snapchat da Bruna. Ela conta tudo. Ela conta tudo. Conta, ou já contou? Vai contar do teu cocô também? Eu já contei. Ela já contou que ela é trancada. É que eu sou trancada. Ela é trancada. Ela já contou. E se você tem algum limite de intimidade, conta pra gente aqui. Segue a Bruna lá no Snapchat. Tem lá no YouTube, Bruna Tramontina, Negócio Feminino, Mulheres e Visão. Se não se perdeu aqui, não tem problema, assiste lá. Mas não deixa de seguir a gente e usar a hashtag Mulheres e Visão. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau. Agora em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso, expansão. Mais uma linda loja das óticas Diniz Prime. As melhores grifes do mundo e lançamentos exclusivos. Venha nos visitar e confira o que só a maior rede de óticas do Brasil pode te oferecer. Agora no Shopping Iguatemi, loja 2267, primeiro piso, expansão. Moda, conceito, luxo e muito mais. Só nas óticas Diniz Prime. Única como você.